busca de formas de redução das emissões de dióxido de carbono e a procura de uma fonte renovável de energia para transporte está a originar uma corrida aos chamados biocombustíveis produzidos a partir de plantas. Os defensores desta nova via afirmam que queimar estes novos combustíveis apenas liberta para a atmosfera o dióxido de carbono originalmente absorvido por estas plantas, ao contrário do que acontece com os combustíveis fósseis, que acrescentam dióxido de carbono à atmosfera. Muitos preocupam-se também com as possíveis consequências resultantes do abate das florestas para a criação de mais áreas para o cultivo de plantas para a produção de biocombustíveis. Entretanto, por todo o mundo, aumenta a produção de biocombustíveis. Muitos países já adotaram o bioetanol e biodiesel como fonte energética. Para nos ajudar a compreender o que está realmente em jogo, o Euronews falou com o Dr. Jeremy Woods, um perito de renome em bioenergia e professor de biocombustíveis na Universidade Britânica Imperial College, em Londres. Vamos entrevistar o Dr. Jeremy Woods, à única fábrica de produção de bioetanol no Reino Unido, em Wissington, no nordeste do país. É de facto muito simples. À medida que os combustíveis fósseis se esgotam, passamos a cultivá-los. Em teoria, isso é correto. E é também o que está a entusiasmar as pessoas. Globalmente, há muitas terras que podem ser utilizadas para cultivar a nossa energia. As necessidades não param de aumentar. Precisamos de energia para os transportes ou a mobilidade, como lhes chamam. No entanto, as coisas não são tão fáceis quanto parecem. Aqui no Reino Unido, temos que fazer escolhas quanto ao melhor uso a dar à terra. Temos que escolher entre campos de futebol e golfe, ou terras para cultivar trigo, ou ainda reservar terras para os biocombustíveis. Isso levanta uma questão importante, não é? O que é que diria aos críticos que acusam os biocombustíveis de substituírem os campos de cultivo de alimentos pelo cultivo de produtos para biocombustíveis? Por um lado, têm razão. Nem é preciso pensar muito, não é? Temos que fazer escolhas e isso implica escolher entre produção alimentar ou de biocombustíveis. Ao fazermos isso, um outro país poderá cultivar esses alimentos que depois pessoas mais pobres poderão não ter dinheiro para comprar, porque os preços entretanto subiram. A controvérsia que estalou no mês passado afirma que os biocombustíveis fizeram aumentar os preços dos alimentos, o que por sua vez fez aumentar os valores dos alimentos nos países em desenvolvimento, uma vez que existem aqui terras em abundância e um melhor clima. Ou então, serão os agricultores no Ocidente que poderão beneficiar mais com os aumentos nos preços dos alimentos. Há preocupações, em particular no terceiro mundo, porque os biocombustíveis podem ser um bom negócio e assim os agricultores podem passar a queimar floresta para cultivarem produtos mais rentáveis. É muito difícil falar de causalidade em termos de deflorestação e também é difícil encontrar soluções justas para o uso a dar às florestas. Sabemos que, por um lado, é preciso preservar as florestas a fim de não prejudicar o clima. Por outro lado, as pessoas que vivem e usam as florestas têm direito ao desenvolvimento. A realidade é que já temos biocombustíveis e que os misturamos com os combustíveis fósseis convencionais. Como é que podemos utilizá-los da melhor forma e assim minimizar o impacto sobre o meio ambiente? O que vamos ganhar em termos de emissões de gases nocivos para a atmosfera vai depender da forma como a Terra é gerida, do seu uso anterior e do seu uso futuro. Isso é algo que ultrapassa o plano local. São precisas políticas nacionais ou mesmo globais. É necessário compreender e implementar mecanismos de controlo que compreendam estas questões. Olhando para 2050, quando as reservas de petróleo estiverem prestes a esgotar-se, com a consequente pressão sobre os transportes, o que prevê para essa altura? Existem enormes pressões nesse mundo de 2050.
Um mundo de 9 mil milhões de pessoas, mais 3 do que atualmente. 9 mil milhões de pessoas com as mesmas aspirações e expectativas que temos no Ocidente. Sabemos que em 2050 não haverá carros a gasolina ou diesel, deveremos ter outro tipo de energia para transporte. Nas cidades, é provável que a eletricidade domine o panorama energético. Nas regiões rurais, os biocombustíveis deverão continuar a dominar. Mas tudo isso é muito longínquo. Ainda teremos que enfrentar outros grandes desafios. Os desafios das mudanças climáticas, segurança energética, desenvolvimento rural, segurança alimentar. Tudo isto terá que ser resolvido nos próximos 10, 15, 20 anos, não 2050. We'll have to meet those in the next 10, 15, 20 years, not by 2050.